Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica aqui da Vineyard e estamos continuando nossa visão panorâmica da Bíblia, a palavra em perspectiva, e essa é a nossa última aula de 2 Samuel, né? E em comemoração ao Dia da Igreja Perseguida, né? Eu vim aqui com a minha camisa aqui do irmão Andrew, né? Do irmão André, onde ele tem o carrinho aqui, Fuscão dele que ele traficava bíblias. Olha só que legal. As biblinhas aqui, ó, em branco, dentro do porta-malas, aqui também escondida aqui atrás, embaixo do banco. Da hora, né? Muito legal. Faz tempo que eu tenho essa camisa, e se vocês nunca viram essa história, vão atrás, é muito joia. Gente, a gente vai finalizar 2 Samuel aqui nessa aula, né? A gente está indo para a nossa reta final de 2 Samuel, né? E antes disso, eu queria falar aquilo que eu falei todas as aulas que a gente esteve juntos aqui, é que se você é um crente novo na fé, se Jesus te salvou recentemente e você ainda não leu a Bíblia inteira, leia a Bíblia inteira. Porque eu vou te fazer uma pergunta: qual é o livro mais importante do mundo? Qual é o livro mais importante do mundo agora que você foi salvo? Se você falou a Bíblia, você acertou. Então você tem que ler pelo menos o livro que mais importa você ler em por toda a sua vida e na sua vida, né? Se existisse um livro, o livro mais importante de todos os outros livros que você investiria a sua vida para ler, pelo menos ele uma vez, você não leria esse livro? Então, esse livro existe, esse livro é a palavra de Deus, né? Agora, se você também é um crente velho, se você já foi salvo faz tempo, um crente velho, leia também a sua Bíblia se você parou de ler ela. Mas ler a Bíblia que eu falo não é só ler versículos sortidos, um versículo aqui ou outro, versículo do dia, sabe? Versiculinho do dia, o Senhor é meu pastor e tal. Não, você tem que ler a Bíblia inteira, você tem que ler tudo, de Gênesis a Apocalipse, entender a história, lembrar da história de Deus, porque como eu já falei várias vezes aqui, a gente é tipo ovelha, a gente esquece as coisas, a gente esquece da fidelidade de Deus, a gente esquece quem é Deus, e a gente precisa lembrar e ser ministrado por Deus no nosso interior, né? E eu falei um pouco disso na aula passada, em que eu dei um mini testemunho, né? Enquanto eu estava preparando essas aulas, do quanto que eu também fui muito ministrado, simplesmente lendo a palavra de Deus. Eu não estava meditando e eu nem estava orando em cima da palavra, que também é algo muito bom, mas eu estava simplesmente lendo, e só de ler eu já estava sendo ministrado pelo Espírito Santo, e eu acredito que se você ler também, você vai ser ministrado pelo Espírito Santo também, tá bom? Então leiam as Bíblias de vocês, leiam sempre, e leiam sempre ela toda, ela completa, de Gênesis a Apocalipse, tá bom? E a gente finalizou a nossa aula passada falando sobre o pecado de Davi, né? O pecado famoso que Davi cometeu. Davi, mesmo sendo um homem de caráter muito bom para a gente se espelhar, ele também cometeu um pecado, e um pecado de adultério, né? A gente também viu na aula passada, a gente começou a ver isso, né, do pecado de Batseba, mas eu queria falar antes de que a gente viu um dos pontos altos da palavra de Deus, onde Deus faz uma aliança com Davi, né? Davi mexeu tanto com o coração de Deus, naquela ideia brilhante que ele teve de construir uma casa para Deus, né? Que Deus falou assim: não, você não vai construir uma casa, mas eu vou construir uma casa para você, né? Eu vou fazer com que a sua descendência, você vai ter um filho, e esse filho vai construir uma casa para mim, e o reino dele será eterno, no reino dele será através de Israel, né? Então a gente vê Deus já fazendo a sua promessa, que o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, ele viria, né? Jesus o Cristo, ele virá, ele reinará no trono de Davi, que é um trono físico, é um trono aqui na terra, é um trono
que pertence também a um povo, o povo de Israel, e através de Israel, Cristo vai governar todas as nações, né? Então a gente viu isso, e a gente viu isso no capítulo 7 aqui de 2 Samuel, e a gente começou a ver também o pecado que Davi também cometeu, né? Mesmo Davi sendo esse homem cheio de Deus, ele também teve erros, né? Ele não foi perfeito, somente Jesus foi perfeito em toda a sua vida, né? Então Davi, ao invés dele ir para a guerra, como todos os reis faziam naquela época, ele ficou na casa dele, não fazendo nada, não estava fazendo nada lá na casa dele. Num dia monótono, ele subiu lá no terraço do palácio dele e ele avistou uma linda mulher, como diz a palavra de Deus, que ela era muito bonita, viu ela tomando banho, né? Então ele, no seu interior, desejou aquela mulher. Então ele mandou alguém descobrir quem que era ela, trouxeram ela, ele teve relações com ela, essa mulher ficou grávida, né? E então ele começou a tentar esconder essa história. Essa mulher, ela era esposa de um dos guerreiros dele que estava na guerra, enquanto ele estava lá na casa dele, chamado Urias, né? Então ele falou ele mandou um mensageiro até Joabe, né, que era o comandante do exército, para chamar Urias, falar: ó, chama Urias para vir aqui. Urias veio, ele embebedou Urias, comeu com ele, mandou ele para casa para ele ir estar com a esposa dele, para acharem que a criança seria de Urias e não de Davi, essa história passar toda. Só que Urias era um homem muito fiel e servia muito bem tanto a Davi quanto o povo, porque ele falou assim: as tropas e a Arca da Aliança estão lá dormindo no relento, no meio do campo. Por que eu, que tinha que estar lá, vou ficar em casa aqui em Jerusalém com a minha esposa? Não, eu não vou fazer isso. Então o que ele fez? Ele dormiu na porta do palácio, ele não foi para casa. Então os planos de Davi se frustraram aí. Então Davi, ele teve que tomar uma atitude drástica e ele forjou um assassinato de Urias, né? Ele mandou uma mensagem para Joabe através de Urias. Olha que pesado. Ele deu um bilhete para ele e o próprio Urias entregou para Joabe. E Davi estava dizendo para Joabe: olha, coloca Urias na linha de frente, aonde a batalha estiver mais violenta, estiver mais feroz, né? Então Joabe fez uma investida, né, numa cidade onde era murada, e Urias morreu ali. Davi, ele até depois chegou a comentar isso com Joabe, né? Ele falou: por que você fez essa manobra de guerra? Por que você foi atacar uma cidade murada, sabendo que os arqueiros em cima do muro iam atirar em vocês? E Joabe só respondeu assim: e Urias, o heteu, também morreu, né? E Davi, ele responde de um jeito que a gente sente muito, que é de um jeito muito... Ele só disse assim: essas coisas acontecem mesmo, sabe? A gente sente muito que Davi desdenhou daquilo que aconteceu, né? E até esse ponto ninguém sabia, ninguém soube. Até mesmo Joabe, a Bíblia, ela não nos diz que ele desconfiou, ou que ele quis saber por que Davi tinha mandado ele pôr Urias lá na frente, né? Nem porque chamou ele da guerra para estar junto com ele uns dias, né? Então ninguém ficou sabendo, mas alguém ficou sabendo sim, que é Deus. Deus ficou sabendo, e no último versículo do capítulo 11 fala que o Senhor se desagradou daquilo que Davi fez, né? E a gente viu também no final da aula que Deus, ele sim perdoa pecados, que Deus pode perdoar os nossos pecados, mas que a gente colhe aquilo que a gente planta, a gente vai colher aquilo que a gente semeou. E Davi também colheu o fruto desse pecado, e ele foi punido por Deus, né? Então, já começando aqui a nossa aula, partindo do versículo do capítulo 12 de 2 Samuel, a gente vê que Deus visita Natã,
e fala para Natã, olha, Davi pecou, ele fez isso, e eu quero punir ele, vai lá para ele e fala isso, que ele vai sofrer pelo pecado que ele fez, né? E a gente pensa, né, nossa, isso que Natã foi fazer foi uma missão muito difícil, né? Porque pensa, você sendo um mensageiro e você vai chegar para o rei de uma nação e dizer, olha, você está errado, Deus quer te punir, e ele vai fazer isso, e esse rei ele pode simplesmente te matar, ele pode mandar te matar e ninguém ficar sabendo de nada do que aconteceu, mas Deus deu graça para Natã, que contou uma história para Davi e enfureceu Davi, deixou ele muito bravo, né? Natã ele conta aquela história de que um homem rico que havia um homem pobre, que esse homem pobre ele criou um novilho, se eu não me engano, ou se foi um cordeiro, não me lembro exatamente agora, mas ele criou como se fosse um filho dele, né? Dava da comida dele, dormia junto com ele, era alguém bem próximo, e então o homem rico tomou esse animal e matou ele e tal, e Davi ficou muito bravo por causa disso. Ele falou, esse cara que fez isso tem que morrer agora, me fala, Natã, quem é esse cara? E Natã vira para ele e fala, é você é esse cara, você que roubou Batseba de Urias, e você que roubou de alguém menor que você, e você vai sofrer por isso. Então Davi, depois de ouvir essa história, ele tem uma reação totalmente diferente de Saul, né? Davi ele se arrepende do pecado dele, o Senhor perdoa e poupa Davi da morte. A gente lê que Deus fala para Natã, fala assim que eu sei o que ele fez, eu já perdoei ele e eu vou poupar ele da morte. Olha só, Deus poderia ter matado Davi ali, mas ele não fez isso, ele poupou Davi da morte, né? Porém, Deus, ele fere o filho que ele teve no adultério e amaldiçoa a sua família, né? Davi, então, ele intercede por esse neném, né, que irá nascer, mas o Senhor o leva mesmo assim, né? E é muito interessante porque Davi, ele jejua, ele ora a Deus, ele lamenta, ele entra lá no tabernáculo com certeza e deve ter entregado e orado muito lá por súplicas e intercedendo, Deus, não leva esse filho, não leva esse filho, porque Davi conhecia o coração de Deus, sabia que Deus era um Deus misericordioso e sabia que tem como nós tocarmos o coração de Deus e Deus mudar as coisas, mudar as situações, né? Só que nesse caso Deus não mudou, Deus foi inflexível e ele matou a criança mesmo assim. E nessa história até mesmo os servos ficaram com medo de dizer para Davi que a criança tinha morrido, porque Davi estava tão triste, tão lamentando isso tudo, né, na intercessão dele, que eles tiveram medo. Só que aí Davi desconfiou que já tinha morrido e ele perguntou, e aí, morreu? Eles falaram, sim, morreu. Então aí ele se trocou, se perfumou, se arrumou todo e viveu a vida. E os servos ficaram tipo assim, uai, enquanto estava vivo, você estava triste, e agora que morreu, você está feliz? Mas Davi, ele ignorou isso e seguiu em frente. E a gente aprende muito com isso, que Davi conhecia o coração de Deus, né? E ele tentou, mas Deus foi inflexível, né? E depois disso, Davi entra na sala de oração, entra no tabernáculo de Davi e adora a Deus, porque Deus tinha levado o filho dele. Isso é outra coisa que nos ensina muito, que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo coisas boas e coisas ruins. E a gente tem que adorar a Deus pelas coisas boas e pelas coisas ruins que acontecem, né? E é adorar mesmo, tipo, Deus, obrigado, porque tal coisa e tal coisa aconteceu,
porque eu sei que tudo que a gente passa é para aperfeiçoamento e é para sua glória. Você está no controle de tudo e tudo acontece para sua glória. Gente, falando nisso, eu quero ler um versículo com vocês, polêmico, que eu gosto muito de citar ele, que deixa os crentes de cabelo em pé. Abre aí comigo. Ah, nossa, achei aqui. Amós. Abre em Amós. Vamos ver se vocês são rápidos. Amós está depois de Joel, que está depois de Oséias. Não sei se vai ajudar. Amós está antes de Obadias. Olha só, Amós capítulo 3, versículo 3, a partir do 3, ele vai dizer assim, ele vai fazer algumas perguntas. Por acaso andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Esse tipo de pergunta se chama pergunta retórica. É uma pergunta que ele faz a pergunta, mas já tem uma resposta intrínseca. Ele fala, acaso andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Não, né? O leão rugirá no bosque sem que tenha presa? Não, também. Não. O leão forte rugirá da toca se não houver apanhado nada? Não, também. A ave cairá numa armadilha que não tenha sido armada? Não. A armadilha se desarma sem que tenha apanhado alguma coisa? A armadilha vai desarmar sendo que nada tenha caído nela? Não. Alguém tocará a corneta na cidade sem que o povo estremeça? Também não. Sucederá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha enviado? Não. Vamos ler de novo essa última pergunta. Sucederá alguma desgraça? Sucederá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha enviado? E como as perguntas têm sempre a mesma resposta, essa também vai ter a mesma resposta. Não. Não acontecerá nenhuma desgraça sem que o Senhor a tenha enviado. Aí, ele fala um versículo que a gente ama e um versículo que ministra muito ao nosso interior. Ele diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos, os profetas. Né? Por acaso Deus vai fazer alguma coisa sem falar para os seus amigos, para os seus profetas que ele vai fazer? Né? Então, Deus, sim, tem uma parcela em todas as coisas ruins que acontecem, né? Deus, ele está presente nas nossas crises e ele está presente nisso tudo, mas a gente pode confiar de que Deus, ele é o maestro, ele é o melhor para pegar coisas ruins e transformar elas em bem, fazer com que as dificuldades da vida se tornem para a sua glória. E a gente vê muito isso nesse caso aqui de Davi com Batseba. Deus levou o filho dele embora. O filho do adultério morreu, mas aí Davi teve outro filho com Batseba, e Deus abençoou esse menino, e não só abençoou, disse que o amava, e que ele seria o herdeiro do trono de Davi, subsequente ali, né, no mesmo tempo, né, e a gente vê isso só no outro livro que a gente não vai falar a respeito, né, mas, olha só, Deus não abençoou o adultério, mas ele pegou essa situação que já estava nesse estado e fez ela se tornar em bem. Davi teve um filho com essa mesma mulher e esse mesmo filho herdou o trono, né? E o seu reino,
o reino de Salomão foi também um paralelo, foi uma mensagem, foi um prenúncio do reino de Cristo que virá, né, do reino milenar de Cristo que virá quando Jesus vier estabelecer o reino de Deus na terra, né? O reino de Salomão também foi um espelho do que será, né? Porque foi um reino cheio de glória, não tinha mais inimigos, o rei era espetacular e Jesus também será espetacular. A economia do país estava brilhante, o PIB devia crescer 10% por dia e no reino de Cristo vai ser a mesma coisa. Nós vamos ver com os nossos próprios olhos um reino, um governo perfeito, em que o seu líder, ele não falha, ele não fala bobeira, ele não falha, todas as suas decisões são perfeitas e todas as ações que ele toma são justas, para a glória de Deus. A gente vai ver isso de olhos bem abertos, né? Então, é isso aí. Voltando um pouquinho aqui na história, lembra que Davi, depois que o filho dele morre, ele entra no santuário, ele adora a Deus, né? E Davi, ele é completamente diferente de Saul, né? Porque Saul, quando ele pecou, lembra que ele não esperou Samuel para fazer o sacrifício, então Deus tirou dele o reino por conta disso. O que Saul fez? Ele pediu para Samuel, eu errei, mas vai lá nos líderes de Israel e fala bem de mim. Fala que está tudo bem, que as coisas estão bem, não fala que eu fiz isso e nem que Deus tirou o reino de mim. Então, Saul, ele falou que ele pecou, mas ele estava mais se importando e ligando mais para o que os outros iam pensar, para o que os líderes de Israel iam achar dele, do que Deus estava achando dele, do que estava ligando menos para o relacionamento dele com Deus, né? E Davi é completamente o oposto. Ele está mais interessado no relacionamento dele com Deus do que o que os outros iriam pensar, o que os líderes de Israel iriam pensar disso tudo, né? Que aconteceu. Então, Davi tem uma atitude de um verdadeiro crente, discípulo de Jesus, de Deus, enquanto Saul tem uma atitude completamente religiosa. E é isso que a gente vê, que a gente viu nas aulas passadas, né? Que Saul tinha uma vida muito religiosa em relação a ele e Deus, né? Nesse capítulo 12 a gente também vê um caos muito legal, que Joabe tem uma atitude muito boa, né? Como eu falei na aula passada, o personagem de Joabe, ele é muito interessante, porque em alguns momentos a gente ama ele, em alguns momentos a gente odeia ele, né? Porque Joabe, ele era indomável, assim, às vezes ele tinha atitudes completamente erradas, assim, ele ignorava tudo, matava os outros, quem não era ele matava quem não era para ser matado, ele desrespeitava o que Davi falava, só que em muitos momentos ele era fiel a Davi, e ele era eficaz, ele resolvia as coisas rápido, né? Então, e ele fazia aquilo que tinha que ser feito, né? Apesar da dor ou da situação que iria se formar, né? E Joabe, ele está na guerra, enquanto Davi estava lá se lamentando, né, pelo filho que ele estava perdendo, e ele encurralou os inimigos, né? E ele ia exterminar os inimigos, só que aí ele mandou chamar Davi. Falou: olha, chama lá Davi para ele receber a honra e a glória e o reconhecimento por essa vitória aqui, né? Então Davi, ele vai lá na guerra e ele vence junto com Joabe, e ele volta vitorioso. Olha só que legal essa atitude que Joabe teve, né? No capítulo 13, a gente já vê o início das dores, né, digamos assim, o início do cumprimento das maldições e da punição que Deus deu a Davi, a vida dele e
na família dele pelo pecado que ele cometeu com Batseba, né? A gente vê Aminon, um dos filhos de Davi, ele fez algo terrível, assim, né? É uma das coisas que a gente fica se perguntando, né? Nossa, Deus, por que que o Senhor colocou isso na Bíblia, né? Aminon, ele estava com desejos sexuais muito fortes para com a sua meia-irmã, chamada Tamar, né? E seu primo, Jonadab, que era muito inteligente, ele sugere um modo de deixar os dois a sós, né? Para que Aminon pudesse agir nessas más intenções que ele tinha com Tamar, né? Aminon, ele compra essa ideia, né? E ele agarra sua meia-irmã, ignorando argumentos sensatos que ela falou para ele, né? E ela estava muito angustiada. Ela fala, viu, me pede para o nosso pai, né? Para Davi, ele com certeza não vai negar você se casar junto comigo. Onde já se viu isso acontecer em Israel? Não faça isso. Só que ele ignora isso e ele vai e violenta ela sexualmente, né? E como todos os pecados sexuais, né, em sua grande maioria, quando saciados, eles se tornam muitas vezes aversivos, né? Quando o praticante sabe da sua seriedade, do seu dano, né? Então Aminon, ele rejeita Tamar, né, e manda ela embora sem nenhum amor e sem nenhum respeito, né? Da mesma forma que ele desejou, ele odiou ela depois que ele violentou ela, né? Então mandou ela embora. Tamar ficou muito triste, muito chateada. Ela colocou areia sobre a cabeça, né? E isso era um sinal de lamento, né? E o mais estranho foi que quando Davi ele soube disso, ele não fez nada a respeito, né? O mesmo Davi que ele vingou a morte de Saul por aquele rapaz mentiroso, lembram? Que chegou um rapaz falando que tinha matado Saul para Davi recompensar ele. Só que na verdade era mentira, ele não tinha matado Saul que tinha se matado, né? Se jogando sobre a espada. E Davi foi lá e matou ele. Falou, olha, você até que trouxe uma boa notícia, só que você matou o ungido do Senhor e eu não teria coragem de fazer isso, por isso você tem que morrer. Aí ele, matou ele, né? Então o mesmo Davi que teve sede de justiça também não fez nada quando soube que um dos filhos dele tinha violentado a minha irmã, né? Só que Absalão, um outro filho de Davi, ficou furioso quando ele soube disso, né? Mas ele deixa a sua vingança para 2 anos depois, né, desse fato ter ocorrido, né, num jantar em família, né? Davi, ele da mesma forma que a gente vê Eli não sabendo cuidar dos seus filhos direito, Samuel também ele não soube cuidar dos seus filhos direito, né, discipulá-los bem. Davi também erra e não discipula os seus filhos muito bem, né? Ele saciava o desejo deles, né? Ele tinha esse amor meloso, assim, né? Mas ele saciava tudo, né? Absalão insistiu com ele para que a família, os irmãos se reunissem lá na casa dele. Óbvio que Davi ele não sabia que Absalão ia se vingar do irmão dele, né? E então nesse jantar em família, ele e mais 2 servos matam Aminon em vingança essa violência que ele fez contra Tamar, e ele foge, né? Ele foge e toda a família real, né? Tanto Davi quanto os outros irmãos que estavam lá na reunião em família se lamentam dessa situação toda, né? E Absalão ele vai viver em outro país, né? Fugindo dessa situação toda.
E já passando para o capítulo 14 até o 15, no capítulo 14 a gente vê que Joabe, ele queria mudar essa situação entre Davi e Absalão, né? Por isso ele contratou uma mulher astuta, né? Ela deveria ser uma mulher boa de lábia, assim, boa de vender as coisas, sabe? Boa de vendas, para conversar com o rei e tentar convencê-lo de mandar chamar Absalão de volta para Jerusalém, né? Porém, o rei ele percebeu que era Joabe que estava mandando ela lá, né? E ele mesmo falou para ela: olha, em nome de Deus, fala agora. Joabe foi que te mandou aqui, né? E ela falou: foi ele sim que me mandou aqui, né? Então ele chamou Joabe, né, para estar junto dele e disse: ó, manda então vir de volta Absalão até Jerusalém. E Absalão voltou para Jerusalém, só que ele ficou 2 anos sem ver o rei, né? Quando a gente lê a história toda, a gente vai somando da fuga, vai dar 7 anos que ele ficou fora, né? 7 anos até ele se rebelar contra Davi, mas isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, ele ficou 2 anos sem ver o rei, depois que ele voltou para Jerusalém, né? Absalão pediu 2 vezes, por meio dos seus servos, para que Joabe fosse até ele, porque ele queria ver o rei. Só que Joabe não foi. Então, Absalão, numa atitude, creio eu, de revolta, né, de indignação, ele pôs fogo num dos campos de Joabe que tinha vizinho a ele, né? Então aí Joabe foi lá ver, né? Tipo, nossa, o cara colocou fogo no meu campo, eu vou lá ver o que ele quer falar, né? Então isso chamou a atenção de Joabe, né? Que levou ele até a presença do rei, né? Que o perdoou. Então Davi, mesmo Absalão tendo feito isso, né? Ele perdoou ele, né? Só que no capítulo 15 a gente vê então que Absalão ele queria conspirar contra o reino de Davi, né? Por isso ele começou a fazer politicagem com o povo, né? Ele começou a convencer o povo que ele era alguém bom para governar, né? Ele montava uma carruagem, ele punha alguns homens diante dele assim para ir à frente, né? Dele, e quando o povo vinha pedir as coisas para ele, ele falava assim: eu não posso te resolver isso, porque meu pai não me pôs juiz sobre a terra. Então, quem me dera se eu fosse governante, se eu fosse rei, eu te atenderia, né? Então, ele fez isso por 4 anos, né? Ele fez isso por 4 anos, até que todo o povo ele estava ao seu favor. Então ele fez essa politicagem aí por 4 anos, até que o povo todo estava ao seu favor, né? Então ele enganou o rei, ele disse: eu estou indo lá adorar a Deus, tá bom? E o rei disse: vai lá, pode ir. Mas ele armou lá uma coroação para ele mesmo, né? Muitos foram com ele, mas eles nem sabiam que ele ia ser consagrado, né? Muitos do povo, né? E para se cumprir a palavra de Deus, então, Davi ele teve medo dessa revolta, dessa conspiração de Absalão, né? Porque Absalão foi nomeado rei ali e o povo apoiou isso. Muita gente estava do lado de Absalão, né? Porque eles também não sabiam o que Davi tinha falado, ou o que Davi estava fazendo. Então eles acharam realmente que Absalão tinha sido posto como rei agora, né, sucessor. Então, para se cumprir a palavra de Deus, né, que Deus tinha falado que Davi iria fugir, né, ele teve medo dessa situação e ele fugiu com muitos que o apoiavam e o serviam, né. E isso a gente vê muito a fidelidade daqueles homens que estavam do lado de Davi, né? São nesses momentos de crise que a gente vê quem realmente está do nosso lado, né? E nesse momento muitos guerreiros fiéis a Davi foram junto com ele, né? Muitos servos
conselheiros, né? Mas quando Davi fugiu, ele pediu para que alguns servos voltassem, né, para dizer que estavam do lado de Absalão, só que foi para ouvir os acontecimentos que iria acontecer e reportar tudo para Davi, né, para Davi ficar ciente do que estava acontecendo, né? E Davi, ele se lamentou muito sobre tudo isso que aconteceu, né? Ele foi indo embora vestido com capuz, cobrindo o rosto, descalço e chorando muito, e todos que estavam junto com ele também estavam chorando, né? Um detalhe que eu não pus aqui no meu esboço, que eu quero falar, é que Davi, ele teve outro momento em que a gente vê como a atitude de um líder no momento de crise faz toda a diferença. E a gente pode aprender um pouco com essa atitude que Davi teve. Davi, ele, nesse momento de crise, ele orou a Deus, ele falou: Deus, confunde os conselhos de Aitofel para Absalão, né? Aitofel era um dos conselheiros do rei e ele era muito bom, né? Então ele orou: Deus, confunde os conselhos dele. Mas Davi não só orou, ele também agiu, né? Ele teve uma atitude para com isso. Ele pegou Uzai, que seguiu ele, né? E falou que também era... Desculpa. Ele pegou Uzai e pediu para ele voltar. Ele fala: olha, você volta lá e fala também que está do lado de Absalão, para confundir os conselhos de Aitofel, né? Uzai, então voltou, né? Então Davi, ele não só orou, que é uma das coisas que a gente aprende junto com ele. Em momentos de crise, a gente não deve só orar, mas a gente também deve agir. Então ele orou e agiu, enviando de volta Uzai para confundir os conselhos de Aitofel, né? Outra coisa que eu não pus aqui, mas que é muito relevante, que a gente vai ver para frente, é que surgiu aqui nesse meio do caminho dos descendentes de Saul, e ele começou a amaldiçoar Davi. Ele começou a jogar pedras assim em Davi e nos que estavam junto com ele. E os guerreiros até falaram assim: olha, Davi, é facinho matar esse cara aí. Por que eu posso ir lá só cortar a cabeça dele assim? Só dá uma espadadinha nele para ele morrer. E Davi falou: não faz isso, porque se ele está falando, talvez possa ser Deus falando com a gente, né? Então, mas o que o cara estava dizendo era mentira. Ele estava falando que Davi estava sofrendo aquilo porque ele matou a família de Saul. Só que era mentira. Não era por causa que ele matou a família de Saul. Ele estava naquela situação porque ele tinha pecado, né? E também o cara falou que o reino nunca seria não seria devolvido a Davi, que Davi não ia voltar a governar. E foi outra mentira, porque a gente vai ver no desfecho da história que Davi voltou. Ele voltou para o seu lugar de governo, né? Então a gente também aprende nisso, a gente não ouvir aquilo que o que as pessoas podem dizer em nome de Deus para a gente nesses momentos de crise, né? Muitas vezes em momentos de crise a gente ouve muitas vozes, né? Só que muitas vozes às vezes podem nos confundir, porque algumas pessoas às vezes falam em nome de Deus e na verdade não está sendo em nome de Deus, né? Então a gente precisa aprender a pegar isso, guardar na nossa gaveta, e a gente não condenar essas pessoas, a gente não culpar elas, não agredir elas, como Davi não fez. Ele não mandou matar o cara, mas ele disse: não, deixa ele lá, pode ser que Deus esteja falando com a gente nisso, né? Mas Deus não estava falando. Tudo bem? Então, beleza, seguindo para frente aqui, falando sobre o capítulo 16 e 17,
a gente vai ver alguns personagens, algumas pessoas que foram se encontrar com Davi enquanto ele estava indo embora, né? E a gente também depois vai ver, quando Davi volta para Jerusalém, os personagens vindo falar com ele de novo, né? E um dos personagens no capítulo 16 que foi falar com Davi foi Ziba, que era o empregado de Mefibosete, lembra? Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era aleijado dos pés, e por honra à amizade de aliança que Davi tinha com Jonatas, ele chamou Mefibosete para ceiar, para comer todos os dias na mesa do rei, né? E lembra que eu falei que isso a gente consegue ver muito o evangelho de Cristo nisso, isso é muito bonito, assim. Mas esse Ziba, que era empregado de Mefibosete, foi falar com Davi quando ele estava fugindo e disse que Mefibosete tinha traído ele, né? Então, Davi, ele devolve todos os bens que ele tinha dado para Mefibosete, para Ziba. Porém, mais para frente, na história, a gente vai ver que Ziba estava mentindo, que Mefibosete não tinha traído Davi, né? Uzai, conselheiro de Davi, aqui também a gente vê que Aitofel, ele aconselha a Absalão a se deitar à vista de todo o povo com as concubinas de Davi, né? Quando Davi fugiu, ele deixou 10 concubinas cuidando do palácio, e Aitofel, ele tem esse conselho, né? Dele se deitar, dele ter relações sexuais com elas à vista de todo o povo. Então ele compra essa ideia, né, e eles montam uma tenda em cima do terraço, né, e assim se cumpre as punições, né, que Deus tinha determinado para Davi pelo seu pecado com Batseba, né. Isso está em 2 Samuel 12, do 10 ao 11. Vamos abrir aqui rapidão. 2 Samuel 12, do 10 ao 11. Ele vai dizer assim, que é uma das punições, né? Agora a espada jamais se afastará da sua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor, da tua própria família virei com o mal sobre ti. Tomarei suas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres à luz do dia. Olha só, Deus cumpriu literalmente isso aqui, cara. E foi nesse momento aqui que a gente vê em 2 Samuel 16, né? No capítulo 17, a gente vê então aquela oração que Davi fez para confundir os conselhos de Aitofel se cumprindo. E olha só, se cumpriu através de Uzai, de Uzai, que foi a atitude prática que Davi teve em relação à oração que ele estava fazendo, né? Então, Aitofel, ele conselhou Absalão, dizendo para ele perseguir Davi e matar ele, né? Que realmente, no meio daquela situação toda, era um conselho muito bom, assim, porque realmente iria resolver toda aquela questão de uma vez. Só que Absalão, ele diz, não, calma, vamos ver o que Uzai pensa disso. Uzai, o que você acha disso? E Uzai, usado por Deus ali, né? Ele também, com toda a sua poesia na fala, né? Ele fala que Davi era como um leão e que era como uma ursa tirada dos seus filhotes, né? Ele fala que Davi era um homem de guerra, ele era mesmo, e que os seus valentes eram muito corajosos, e que com certeza Davi, numa manobra de guerra, ele não ia dormir junto com a tropa, né? Ele ia estar dormindo em alguma caverna ou em algum outro lugar,
e que não ia dar certo. Então ele fala, ao invés de você fazer isso, leva todo o exército, junta todo o exército de Israel, que é do número do número da areia do mar, e vai contra Davi, que vai dar certo. Só que Uzai faz isso para ganhar tempo, né? E Absalão compra essa ideia, ele fala, esse conselho de Uzai é bem melhor, vamos fazer isso. Só que Uzai fez isso para ganhar tempo, então ele mandou mensageiros para Davi, falou para ele, olha, Aitofel falou isso, eu falei aquilo, então foge, porque eles estão indo aí com tudo, né? Foi um jeito de ganhar tempo para Davi fugir, né? E realmente isso aconteceu. Absalão aceitou o conselho de Uzai, né? E Aitofel, por desgosto, né? Por não ter tido seu conselho aceito, porque ele era o melhor nisso, né? Com certeza ele deve ter pensado, nossa, Uzai, só com a eloquência, fez com que Absalão aceitasse o que ele falou, então eu não devo valer mais nada. Então ele voltou para a casa dele, ele arrumou a casa e ele se enforcou. Ele se suicidou, ele se matou pelo que tinha acontecido, né? Davi, ele fugiu, então, desses homens, né? Ele conseguiu fugir do exército que estava indo atrás dele. E Deus ainda foi muito bondoso com ele, porque enviou pessoas com mantimentos e comida para todo mundo que estava lá, né? Então tocou no coração de alguns que levaram jumentos cheios de comida e de mantimentos para eles, né? Não só para Davi, mas para os guerreiros que estavam lá, né? Aqui no meu esboço está Simei, né? Que era o benjamita da tribo de Saul que amaldiçoou Davi. Eu já falei disso. Então, beleza. No capítulo 18 até o 19, a gente vê esse desfecho dessa rixa entre Davi e Absalão se encerrar, né? Porque então Davi, ele decide enviar suas tropas para lutar contra Israel, contra esse exército que eles estavam fugindo, né? E eles vencem a guerra com um número completamente reduzido de guerreiros, mas eles vencem lutando, matando 20 mil homens. 20 mil homens morreram em um dia. Olha só, que exército magnífico deveria ser o de Davi. Eles mataram 20 mil homens em um dia só. No meio da guerra, que estava nessa guerra, Absalão ele estava fugindo, montado em cima de um jumento, e a cabeça dele ficou presa nos galhos de um carvalho. Então ele ficou preso, o jumento foi andando e ele ficou pendurado assim na árvore, né? Então um jovem que estava no meio da guerra viu Absalão lá preso, ele contou para Joabe, né? Mas esse jovem, ele se recusou a matar Absalão, porque ele tinha ouvido a ordem de Davi aos comandantes que não era para matar Absalão, mas era para manter ele vivo, né? Só que Joabe, sendo Joabe, ele não manteve essa regra. Ele foi lá e ele pegou flechas e cravou no coração de Absalão e ele morreu, né? Então pegaram o corpo de Absalão, jogaram numa cova e cobriram a cova com pedras, né? E no final da guerra, Amasa, ele queria contar sobre a vitória que os guerreiros de Davi tinham tido contra os guerreiros de Israel, só que Joabe não deixou.
ele falou, não vai não, você não vai levar notícia nenhuma, deixa que esse cuxita aqui envie a notícia ao rei. Então ele mandou ele e o cuxita foi embora correndo para levar as notícias para o rei, só que Amasa ficou insistindo, ficou, Joabe, me deixa eu levar, me deixa levar. Então o Joabe ficou, mas por que você quer ir? Eu já mandei o outro, por que você quer ir agora? Então ele ficou insistindo mesmo assim, e Joabe então disse, vai, leva isso, as notícias para o rei Davi, né? E Amasa era tão inteligente e tão forte que ele pegou um atalho, chegou antes do cuxita, né, e contou o que ele sabia, mas ele não sabia de tudo, porque ele chegou para Davi, né, que estava sentado na porta da cidade, o sentinela estava em cima do muro, em cima da porta, né, e ele viu a Amasa vindo, né, e esses homens na guerra deveriam ser muito famosos, porque o sentinela olhou e falou, vejo um homem correndo sozinho e ele parece a Amasa correndo, tipo assim, ele reconheceu a Amasa correndo, tipo, eles deveriam ser realmente muito, muito famosos, assim, né? Então, a Amasa, e aí Davi, sabendo que era a Amasa, ele falou, ele é um bom homem, deve vir com boas notícias. E Amasa veio e disse, olha, a gente venceu a guerra. E Davi perguntou, e Absalão, ele está bem? E ele falou, olha, eu não sei, eu vi uma confusão lá, mas eu não tenho certeza. E aí chega o cuxita, né? Ele fala, olha, espera aqui então. O cuxita chega e fala, vencemos a guerra e o seu filho Absalão está morto. Quando Davi soube disso, ele ficou muito, mas muito triste mesmo. Ele subiu lá para o quarto que ficava em cima assim da porta e ele chorou em voz alta e ele ficava lamentando, meu filho Absalão, né? Eu vi, pausa, abre parênteses, eu vi numa das aulas do Haroldo algo muito interessante aqui, que a gente aprende a interpretar a Bíblia ligando os versículos, né? Que a gente vê, cara, por que Joabe não deixou a Amasa levar notícia, né? E a gente vê, porque uma que a Amasa não sabia a história toda. Outra, que ele não queria que um homem bom como Amasa entregasse uma notícia ruim para o rei, porque ele sabia que Davi ia ficar muito, muito triste por Absalão ter morrido, né? Então ele mandou um estrangeiro, mandou um cuxita entregar essa mensagem ruim para Davi, né? Então a gente vai entendendo do porquê as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, ligando os versículos, né? Vendo como as coisas vão acontecendo. Davi, então, ele se lamenta muito, de um jeito que Joabe fica inconformado e vai lá dar uma bronca em Davi, porque os guerreiros chegaram na cidade, voltando da guerra tristes, cabisbaixos, parecendo que eles tinham perdido a guerra, sem fazer festa nem nada, eles chegaram em silêncio. Joabe ficou inconformado, subiu lá e falou assim, olha, o que está acontecendo, Davi? A gente venceu a guerra, seus inimigos caíram por terra e você está aí muito triste, os guerreiros vão abandonar a gente se você ficar assim ainda. Parece que se Absalão tivesse ficado vivo e todo mundo tivesse morrido, você já está feliz. Agora que Absalão morreu e a gente está vivo, você está triste, né? Então, Joabe fala isso para ele, dá uma bronca nele, e Davi realmente fica de acordo, né? Ele fala, você realmente tem razão. Então ele se lava, ele desce lá e ele fala com o povo. A Bíblia não fala o que ele falou, mas a gente vê que o povo não abandonou ele, ficou junto com ele e seguiu ele mesmo assim, né? Então ele deve ter falado coisas bem sensatas nesse momento, né?
Então, nesse momento, Davi volta para a cidade e ele então se encontra com Mefibosete, que tinha ficado na cidade. Mefibosete, ele revela que Ziba tinha enganado Davi. Davi até propõe para ele repartir os bens entre Ziba e ele, né? Só que ele rejeita, ele não aceita, ele fala, olha, eu estou satisfeito apenas porque você voltou, para mim isso basta, né? Ele também encontra Barzilai, que foi um senhor muito rico. Cara, esse cara devia ser muito rico mesmo, porque ele financiou Davi em Manaim, e não só financiou Davi, financiou todo o povo, e fala que Davi tinha instituído chefes de 100 e chefes de 1000, então era milhares de pessoas que tinha ali, e esse Barzilai, ele financiou, ele bancou essa galera toda. Então, pensa, esse cara devia ser muito rico, velho. E Davi, em honra a esse homem, convida ele a morar em Jerusalém junto com ele. Davi quer retribuir esse favor. Só que Barzilai se recusa, porque ele diz, olha, já estou muito velho, tenho 80 anos, então fica aqui com o meu servo Quimas, e para ele servir você e faça com ele aquilo que você quiser. E Davi então aceita isso, né? Fala, vamos junto comigo então, né? E nessa volta houve uma rivalidade também nesse caminho de volta entre Judá e o restante de Israel, porque Judá ficava muito próximo de Davi, e o argumento deles era que Davi era um parente próximo. Só que Israel sentia ciúmes dessa proximidade de Judá para com o rei Davi, né? Então eles discutiram ali, né? E eu até anotei no meu esboço aqui que isso me lembrou muito os ciúmes que os gentios eles vão causar para os judeus, para eles se voltarem para Jesus, né? Em Romanos diz que Israel não vai se voltar para Jesus antes que a plenitude dos gentios chegue à sua estatura, né? Então, os gentios, antes da volta de Jesus, vão estar vivendo coisas incríveis com Deus. E isso vai causar ciúmes em Israel, né? E isso vai fazer com que os israelitas, os judeus, voltem para Jesus, né? E, eu me lembrei muito disso aqui, né? Os israelitas com ciúmes do povo que estava perto de Davi, né? Perto do rei. Muito legal isso aqui. No capítulo 20 também, Seba, ele incitou, no capítulo 20, no meio desse caminho, né, Seba também ele incitou o povo a se rebelar contra Davi, né? Muitos seguiram eles, né, seguiram ele, mas ele acabou morrendo também, né? Porque Joabe matou Amasa, né? Ele assassinou ele, e ele foi porque ele estava indo atrás de Seba, né? E achou Amasa no meio do caminho, matou ele, foi erguendo guerreiros para estar junto com ele, né? Seba se escondeu numa cidade fortificada, era uma cidade chamada Abel, era uma cidade histórica para o povo de Israel, conhecida pela sabedoria do povo. E uma mulher que foi muito sábia, de cima do muro, chamou Joabe e falou, viu, o que você quer? Por que você quer destruir essa cidade tão maravilhosa? Ele falou, longe de mim isso acontecer, eu só quero Seba, que está aí dentro. Aí ela falou assim, beleza, a gente vai jogar a cabeça dele por cima do muro e vocês podem ir. Então eles jogaram a cabeça dele por cima do muro e Joabe ficou satisfeito e foi embora, né, depois que isso aconteceu, né? No capítulo 21, a gente vê também uma fome que durou por 3 anos durante o reinado de Davi. Davi ele consulta a Deus para saber do porquê que essa fome estava acontecendo, né? E Deus responde para eles que
o motivo era porque Saul tinha tentado aniquilar os gibeonitas, né, cujo o povo de Israel tinha uma aliança com eles, né? Então Davi chamou eles e perguntou: olha, o que a gente pode fazer por vocês? E eles disseram: olha, a gente quer enforcar 7 descendentes de Saul. E Davi falou: então beleza, enforquem eles. E então eles enforcaram, e o Senhor atendeu as orações do povo de Israel pela terra, né? Eles estavam orando, intercedendo para Deus, provavelmente na sala de oração deles, na tenda, no tabernáculo de Davi, orando para Deus: Deus, tira essa fome da terra, Deus, tira isso do meio do nosso povo. Então, depois desse enforcamento, Deus atendeu a oração do povo de Israel, né? Houve também mais 4 guerras nesse tempo contra os filisteus, onde os guerreiros de Davi mataram 4 gigantes, e a Bíblia relata essas mortes, né? A partir dessa época, Davi começou a não ir mais na guerra com eles, porque acho que a idade já estava pegando muito, né? Davi, a Bíblia diz que ele ficava cansado, e os soldados tinham medo de perder ele, né? Os soldados falam aquela frase famosa, né, que a gente não pode deixar com que a lâmpada de Israel se apague, né? Falando de Davi, né? No capítulo 22, a gente vê um salmo de Davi. Davi tem um cântico aqui no meio do livro, na verdade no finalzinho do livro, onde Davi ele agradece, ele intercede, né, a Deus. Eu incentivo vocês a pegar esse capítulo e ler na casa de vocês, né, o 2 Samuel 22, né. E no capítulo 23 tem algo muito interessante que eu queria ler para vocês. Olha só, queria dar uns highlights bem rápidos aqui, a gente já está caminhando para o final da aula. Fala assim, 23:1: essas foram as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado e ungido do Deus de Jacó, o amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha boca. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando a relva brota da terra, pois depois da chuva, pelo resplendor do sol. Olha que lindo, que imagem poética assim. Não é mais uma imagem que a gente pode visualizar na nossa cabeça e meditar em cima dela. Não é assim a minha casa para com Deus, porque estabeleceu comigo uma aliança. Olha só, Davi vai ressaltar a aliança que Deus fez com ele, prometendo que um descendente dele teria um reino eterno, construiria uma casa para ele, né? E esse descendente é Jesus. Estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem ordenada e segura. Então essa aliança com Davi é ordenada e segura. Ela vai se cumprir, ela vai acontecer. Por acaso não fará prosperar toda a minha vitória e todo o meu desejo? Né? Olha só que legal. E no finalzinho do capítulo 23, ele vai listando os guerreiros mais famosos e os guerreiros valentes de Davi. Haviam 30 guerreiros que eram os mais famosos e os melhores entre os soldados, e tinha 3 que eram os melhores desses 30, e aqui vai relatando o nome e da onde era, e a gente vai vendo que os guerreiros eles eram de lugares diferentes, né? Só que no final ele fala assim, ele está terminando a lista: Igal, filho de Natã de Zobá, Bani o Gadita, Zeleque o Amonita, Naaraí o
Beerotita, que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itrita. Garebe, o Itrita. Urias, o Eteu. 37 ao todo. Urias, o Eteu. No final, o último, ele coloca Urias, o Eteu. Urias, ele era um dos 30 melhores guerreiros do exército. Urias não era qualquer um, ele era importante, né? E a hora que a gente lê isso, que Urias está aqui nessa lista, e ele é o último aqui, parece que a gente leva uma punhalada no peito, assim. A gente se lembra daquilo que Davi fez, do pecado dele, daquilo que ele fez, e é como se houvesse uma lembrança aqui. É como se o filme voltasse para uma imagem do passado, assim, obscuro, e depois voltasse para o novo. Acho isso fantástico. Eu acho que as coisas na Bíblia não estão escritas à toa, assim. Acho que elas têm o seu propósito onde elas estão, né? E para finalizar, então, o nosso livro de 2 Samuel, a gente vai para o último capítulo, que é o 24, em que o Senhor, Deus, ele estava bravo, ele se enfureceu com o povo, e por isso ele induziu Davi a fazer uma contagem do povo, a contar quantos guerreiros que tinha no povo, né? Joabe, ele quis resistir a essa vontade de Davi, só que Davi bateu o pé, e a palavra dele permaneceu. Joabe levou 9 meses e 20 dias para concluir essa contagem, e o resultado foi que havia 800.000 homens de Israel e 500.000 de Judá. Ao todo, 1.300.000 soldados, homens preparados para a guerra. Pensa no exército, 1.300.000. Davi, ele se arrependeu do que ele tinha feito, né? Mas Deus, mesmo assim, ele queria punir o povo, né? Então, ele mandou uma praga que em 3 dias matou 70.000 homens, né? Então, Deus, ele puniu o povo, ele matou 70.000 homens, né? E teve um momento que quando o anjo... Já foi? Terminando aqui, teve um momento que quando o anjo que estava liberando o juízo foi atacar Jerusalém, Deus pediu para ele parar, porque aquilo deve ter tocado a Deus, né? E falou, não, para aí. E algo muito, muito interessante aqui, Davi, ele viu o anjo pairando no céu, sobre o terreno de Araúna, né? E ele foi instruído para construir um altar e adorar a Deus ali aonde o anjo tinha parado, né? Então Davi, ele fala um verso que é muito famoso aqui, né? Que ele fala, mas o rei disse a Araúna, não, quero comprar pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada, né? Então, aí que diz, né? Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Então, Davi fala, eu não vou dar nenhuma oferta que não me custe nada, né? Tem muita gente que usa isso aqui para ganhar dinheiro, né? Que Deus não vai aceitar nada que não te custe, então Deus só aceita suas contas, seu dinheiro, né? Mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com o evangelho, né? Mas Davi queria honrar também a vida de Araúna. E, gente, a história de Davi não termina aqui, ela continua no livro de 1 Reis, mas a nossa jornada juntos aqui na Escola Bíblica vai até aqui, certo? Essas aulas foram muito boas para mim, ministraram muito ao meu interior, eu espero que também tenha ministrado muito ao interior
de vocês. Vocês perceberam que eu contei muito as histórias, né? E Deus, ele escolheu as histórias para ministrar no nosso interior a mensagem dele, né? Então é conhecendo as histórias que a gente conhece quem é Deus e como que Deus se relaciona com o homem, que Deus não mudou, que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento também, que o Senhor continua o Senhor dos exércitos, né? Deus se envolveu em muitas guerras e esse é o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, né? Então, eu quero fazer uma oração antes da gente terminar aqui a nossa aula. Feche seus olhos onde você estiver assistindo esse vídeo. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. Pai, a gente ora para que suas histórias, Deus, fiquem marcadas no nosso coração para sempre. Como eu disse na aula passada, Deus, o salmista do Salmo 119, ele meditava nas suas histórias. Ele meditava naquilo que o Senhor nos deu como histórias para passar a sua mensagem. E a gente ora para que essas histórias ministrem ao nosso interior, que a gente consiga, em nome de Jesus, ser edificado e mudado de acordo com a sua palavra. Aumenta a nossa sede por mais da Bíblia. Faça com que a gente leia mais a palavra. E é isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.